Sou casado com a Isa. Faz assim, Isa. Isa é um instrumento maravilhoso de pregação do Evangelho. Até um ateu acredita que ele não vai entender como eu casei com uma mulher tão bonita, sendo dessa forma que eu sou. Nós, em julho, vamos fazer 12 anos de casado. Está quase. Nós somos pais da Liz e da Naomi. A Liz agora, em julho, vai fazer 8 anos. E a Naná vai fazer 5 anos agora em junho, final de junho. Nós louvamos a Deus por isso. Inclusive, já quero abrir meu coração para vocês, fazendo um pedido de oração. Orem comigo e com a Isa. Nós estamos orando pela conversão da Liz e da Naomi. Nós precisamos que as nossas filhas se arrependam. Necessitamos que as nossas filhas se rendam a Jesus, tenham a experiência delas com Jesus. E a gente está orando por isso. Elas vão com a gente para muitos lugares, elas estão no meio da igreja, elas veem muitas coisas, mas elas precisam da experiência delas com Jesus. Eu e Isa, a gente está de joelho em relação a isso, e eu peço a oração dos irmãos. Por favor, vocês podem orar por isso? Meu pai e minha mãe vivem em Serra, e já tinha quase 2 anos que eles não tinham esse tempo mais longo com as netas, então foi difícil trazer elas, mas eu acho que vocês entendem, né? Elas ficaram retidas lá na casa deles. Quando acabar aqui, a gente vai tentar pegá-las de volta. Eu e Isa somos uma família, uma casa com um chamado pastoral. Deus nos chamou para pastorear, cuidar daquelas pessoas que Ele vai acrescentando ao nosso redor. É verdade que algumas, às vezes, um pouco mais distante. Mas Ele nos deu esse coração porque o nosso Deus, Ele tem um coração pastoral, né? Ele traz as pessoas para o coração. É um coração hospedeiro. E nós somos uma família assim. Nós acabamos de voltar de Moçambique. Lá nós passamos 8 anos da nossa vida como casal. Inclusive, nossas 2 filhas são moçambicanas. E hoje nós vivemos na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. Nós temos cooperado ali com a igreja local e também com algumas outras congregações. Mas, principalmente, nós estamos trabalhando num treinamento que se chama Treinamento Seguidores. É um treinamento ministerial. Inclusive, eu quero falar rapidamente sobre o treinamento para vocês, porque é um treinamento para jovens acima de 18 anos. Eu não quero me estender muito falando do treinamento, eu vou pedir para os irmãos depois da mídia, se eu posso colocar um vídeo sobre o treinamento no WhatsApp, aí todo mundo recebe. Mas já há alguns anos, Deus falou muito ao meu coração, do Tony, que é um pastor amigo nosso, lá da região de Jundiaí, e nós começamos esse treinamento para jovens que querem investir 5 meses da vida deles para crescer em Jesus, em amor a Jesus, em amor à igreja de Jesus e amor aos perdidos. Confesso a vocês que nós já estamos cansados de ver os nossos jovens entrando na faculdade e se perdendo. Cansei. Jovens que entram na faculdade para descobrir que é para um povo de Deus. Isso é uma loucura, isso é uma insensatez. Jovens que se casam para ficarem completos. Que loucura. Jovens que querem ser realizados no mercado de trabalho para então se sentirem satisfeitos. Que loucura. Então, alguns jovens têm escolhido parar a vida um pouco, durante 5 meses, para crescer na sua identidade, crescer no seu amor a Jesus, crescer no seu amor à igreja, e então retornar ao seu ministério. Ministério é verdade que tem alguns que têm um ministério para presidir, no sentido de um presbitério, alguns têm um chamado pastoral, no sentido de ser o homem da casa e pastor da sua casa, serem donas de casa, ou então serem engenheiras, seja o que for que vai ser, de onde Deus vai te levar, mas de crescer primeiro na vontade de Deus para a sua vida. Então, se você tiver mais curiosidade a respeito disso, por favor, me procure Isabela, vamos conversar sobre. É muito importante dizer que não é um treinamento, uma instituição
para-eclesiástica, fora a igreja. Nós não acreditamos nisso. Todo o trabalho de formação, biblicamente, foi dado à sua igreja local e à sua família. O que nós trabalhamos é para acelerar o processo de amadurecimento da sua vida. Amém? Então, se você está interessado, se você acha que você precisa desse tempo, ano passado, eu tive amigos que estiveram lá conosco, teve um que pediu exoneração de um concurso público e foi estar lá conosco. Começa, para esse ano, está bem em cima, mas ainda está aberto. Começa agora 14 de julho e vai até 14 de dezembro. Mas, sobretudo, eu e Isa somos pecadores, salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente assim também aqui? Gente que não merecia. Gente que não tinha nada para oferecer, mas está aqui, assentado à mesa do Rei, com os príncipes do Senhor, pela graça do Senhor Jesus. Essa é a minha história. Queridos, nesses últimos tempos, eu tenho orado bastante para entender o que Deus quer de mim para esse tempo. E há umas 2 semanas atrás, o Senhor falou fortemente comigo, para nesse dia, nessa manhã, eu pregar o Evangelho do Reino de Deus. E eu estou sendo encorajado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pelos irmãos, cada um que eu tenho aberto isso do meu coração. E eu estou bem convicto que nós precisamos ouvir hoje, nessa manhã, novamente, talvez para alguns a primeira vez, acerca do Evangelho do Reino de Deus. Em fevereiro desse ano, eu estava numa cidade americana, uma cidade que se chama Americana, eu não estava nos Estados Unidos, mas se chama Americana, é no interior de São Paulo, e eu ia ministrar sobre igreja naquele dia, estava no momento da adoração. Eu confesso que eu estava bem cansado assim fisicamente, eu estava só, minha família não estava comigo, e eu comecei a conversar com Jesus, desabafar com Jesus, e uma hora eu cheguei assim: Deus, é para eu estar aqui mesmo? Comecei a perguntar para Jesus. Eu estou aqui só por causa de contatos, mas eu estou aqui, por que eu estou aqui, Deus? Porque eu não sei vocês, mas tem vezes que a gente é meio engolido pela nossa rotina, é ou não? E a rotina vai levando a gente, e a gente vai fazendo a coisa. Quem mexe com música aqui sabe disso, né? Todo domingo aí desenrola cabo, rola cabo, case, não sei o que e tal, e você vai fazendo. Eu trabalhava anos atrás no Salesiano, eu tinha uma motinha, logo quando a gente casou eu tinha uma motinha. Tinha dia que eu acordava ali, umas 5:50, quando eu abri o olho eu estava sentado na minha mesa no Salesiano, e eu falava: como que eu cheguei aqui? Eu falei: gente, isso é perigoso. Eu vim de moto, já nem lembrava. Acordava, botava a roupa. Vocês são assim também ou é só eu que... Eu tenho que procurar ajuda ou é normal? E eu estava nessa cidade e eu comecei a questionar Deus: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ouvir você, Deus, desculpa a minha fraqueza, eu preciso ouvir você, você é a minha força. E continuei adorando, de repente minha mente foi assaltada, assim, de um bloqueio na minha mente, assim, assaltada, eu ouvi Deus assim, de uma maneira assim, perfeita. E a frase foi: cuidado com os pequenos desvios. Essa foi a frase. Chegou uma hora que eu não encantava, mas eu sentei, peguei o celular, abri um bloco de notas, escrevi, que eu pensei, talvez é alguma coisa que Deus vai continuar falando comigo. E fui pregar, porque eu ia pregar sobre igreja, comecei a pregar e essa frase na minha cabeça: cuidado com os pequenos desvios, cuidado com os pequenos desvios, cuidado com os pequenos desvios. Chegou uma hora que eu não resisti no meio da pregação, eu falei: Deus, eu vou falar sobre isso. Dei uma pausa e comecei a falar sobre isso. Mal sabiam os irmãos que eu só tinha aquela frase, né? Eu tentando fazer ali alguma coisa como se eu soubesse, mas só tinha aquilo, e falei sobre isso. Porque eu não sei se já pensou sobre um desvio. Um desvio, para ser grave, ele não precisa ser grande. Se você estiver indo para um lugar e você desviar 1 centímetro aqui na ponta desse computador e você tem que chegar na outra trave do campo,
você vai ver quantos metros você se afastou lá no campo, lá na última trave, por causa desse 1 centímetro aqui. E eu ministrei um pouco sobre isso, mas falei coisa de 6 minutos e retornei para a palavra. Aí quando acabou a reunião, tinha uma irmãzinha que era uma amiga minha de juventude, muito tempo que eu não via ela tinha se casado, e fui conversar com ela, falei, Carol, tudo bem e tal. Ela falou, casei, Deide. Eu falei, poxa, que legal. Deixa eu conhecer seu marido. E o marido dela estava lá na porta, esse dia servindo na porta. E o marido dela nem me conhecia, no meio da conversa falou assim, Deide, hoje quando você estava pregando, passou um cara correndo de uns 50 anos, estava fazendo exercício aqui na frente, ele parou, perguntou, o que tem aí dentro? A gente falou que somos irmãos, somos igreja. Ele falou, eu vou terminar de correr e volto aqui para ouvir aí alguma coisa. E ele falou assim, quando ele entrou, você estava falando sobre desvio. Ele sentou, ficou uns 6 minutos, olhou para mim e falou assim, já ouviu o que eu precisava, e foi embora. Já pensou? A misericórdia de Deus com aquele cara, e a misericórdia de Deus para fazer eu entender um pouquinho o que ele estava fazendo. Me parece que Deus quer falar com vocês algo sobre isso também. Talvez você está desviado e você nem sabe. Por vezes eu me pego desviado. Às vezes quando a gente olha para uma árvore, que ela está seca, né? Sem nenhuma folha, sabe a árvore que é o retrato de um cemitério? Já viu assim? Você olha para uma árvore dessa e você logo pensa que essa é uma árvore que está doente, é ou não? Ela está mal. Mas você sabia também que uma árvore cheia de folhas, bem robusta, mas sem fruto, também é uma árvore doente? É uma árvore que se desviou do seu propósito. Mas tem um grande problema em relação a isso. Que a árvore cheia de folha, robusta, tem uma sombra legal. É gostoso de ficar lá de uma árvore dessa. E dificilmente alguém vai falar para você que você está doente. Mas me parece, eu tenho uma impressão no meu espírito, que hoje Deus, na sua infinita misericórdia e amor, está intervindo na sua história, no seu momento, para lhe falar, filho, existe um desvio na sua vida. E nada melhor para nós, do que ouvir o evangelho do reino de Deus. Você pode falar comigo, reino de Deus? Reino de Deus, para corrigirmos os desvios do nosso coração. Não sei se você percebeu, mas o nosso coração ele é terrivelmente enganoso. Tempo atrás, estava com a Isa, voltando de uma visita a um casal, e eu estava ali com a minha filha e tal, e minha filha no carro fez uma pirraça, eu a corrigi, eu a repreendi, tudo certinho, maravilha. O Espírito Santo falou no meu coração, Deide, você corrigiu a sua filha num tom de voz um pouco mais alto para que o casal na frente te admire. Sabe o que é isso? Desvio. Vocês têm noção o tamanho do buraco que a queda causou nos nossos corações? A boa notícia é a mensagem sobre o Evangelho do Reino de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós cremos, amém ou não? Amém. Eu não quero que você já comece a me ouvir falando assim, epa, lá vem chibatada. Não, o Pai corrige aquele que ama, e Deus mais uma vez em sua infinita misericórdia está trazendo você para perto, está puxando você para corrigir um desvio que talvez nem você tem mais esperança de corrigir. Mas isso vai acontecer, porque o poder de Deus está na mensagem do Evangelho do Reino. Amém? Talvez você nunca ouviu sobre isso. Eu estou muito animado para essa manhã. Muito animado. Não parece porque eu sou muito sem graça. A graça lá de casa é a Isabela. Ela é a alegria de casa. Eu sou sem graça, mas por dentro meus órgãos estão muito animados.
eles estão saltitando de alegria. Eu falo devagar, tá? A gente tem um tempo aqui. Eu falo que eu nunca me recuperei depois da minha cirurgia, que foi a cesárea da minha mãe. Depois da cesárea da minha mãe, eu não desenvolvi. Não me recuperei, deve ter sido muito grave. Rômulo, deve ter sido uma coisa assim, pesadíssima. Mas eu creio que o Espírito Santo já começou a falar no coração de vocês. Eu só quero entrar nessa voz do Senhor que está rondando aqui. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 1, versículo 16. O meu amigo Jamê, já há muitos anos, conta um exemplo que eu acho que ele é perfeito para esse momento. Não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de ver um barco fora da água. Já viram um barco fora da água? De tempos em tempos, é normal o pescador tirar o barco que está dentro da água, colocar fora, porque vai criando alguns crustáceos, como se fosse uma rocha, um coral, que é chamado de cracas. E de tempo em tempo o barco tem que ser tirado da água, para que essas cracas elas sejam retiradas. Porque essas cracas elas prejudicam a velocidade do barco, e elas também prejudicam a direção do barco, causando pequenos desvios. E hoje eu convido você a tirar seu barco da água, para que o Senhor possa tirar essas cracas da gente. Amém? Eu tenho uns vícios de professor, vocês me perdoem, já tentei parar, mas fala com o amiguinho que está do seu lado. Eu já desisti, tá, gente? Já desisti, então paciência. Fala com o amiguinho que está do seu lado, bora tirar essas cracas em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Para começar, o que é o Evangelho? Odeio falar sozinho, odeio. O que é o Evangelho? Fala para mim, o que é o Evangelho? As boas novas, graças a Deus. Romanos 1,16 vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho de Deus, de Cristo. Se a sua versão está só Evangelho, é uma versão errada. Errada, desculpa dizer. Tá errado, está ali? Está errado. E eu vou explicar por quê. Mas vamos continuar. Tiraram, muito bem. Está errado. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A palavra evangelho, no original, quando ele veio para nós no português, ela não é uma tradução, porque na nossa língua não tem algo que consiga descrever de uma forma completa. Então, ela vem para nós e a gente precisa entender que tem um sentido mais amplo a questão do evangelho. Não tem como eu só falar que o evangelho é uma boa nova e eu só colocar o evangelho sozinho. Porque por ser uma boa nova, ela é uma boa notícia. Só que boa notícia tem vários tipos de boa notícia. É ou não? Se eu falasse para vocês de forma antecipada que o Flamengo vai ganhar do Chelsea hoje. Tem que ter muita fé. Estou feliz que vocês são homens de fé. Mas, vamos lá. É Bruno, né? Léo. Chega o Léo. Se eu chegasse para o Léo e falasse assim, Léo, tinha um parente seu, Léo, que você não conhecia. E ele é da Inglaterra. E você é o único sobrinho dele. E ele morreu. E ele é trilionário. Você ia ficar feliz ou triste, Léo? Foi sincero, né, Léo? É tudo seu. A herança é sua. Mas você não vai ficar nem triste que ele morreu? Quanto tempo? Tá. E eu conto para o Léo. Isso é uma boa notícia ou não é uma boa notícia?
É uma boa notícia. É uma boa notícia. Boa notícia, existem várias boas notícias, queridos. Mas o texto ele fala para nós de um evangelho que é sobre alguém. É uma boa notícia endereçada. O evangelho é a notícia sobre Jesus Cristo. Olhem aqui para mim. É a notícia sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus se fez carne. Desculpa, Jesus é Deus. Deus se fez carne. Ele morreu e ressuscitou. Ele é o Senhor. Ele voltará. É uma notícia completa. E o texto está falando, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu preciso entender que a notícia sobre o Evangelho, a notícia que justifica, a notícia que me sustenta no que eu faço, no que eu repetidamente vivo e me movo. Por que eu penso do jeito que eu penso? Por que eu faço o que eu faço? Tudo isso está baseado na notícia sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho do Reino de Deus. E nós precisamos, vez após vez, ouvir esse Evangelho, pregar esse Evangelho, alicerçar os nossos pés nesse Evangelho, para que a gente não venha desviar. Esse texto ele fala aqui, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Essa palavrinha poder aqui, a origem dela é dunamis. E dunamis, ele gera na nossa língua portuguesa a palavra dinamite. Fala de um poder, uma força. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A primeira coisa que o Evangelho do Reino de Deus faz na nossa vida não é dar vida. A primeira coisa que o Evangelho causa em nós é morte. É destruição. Quando o Evangelho do Reino de Deus ele é pregado, como ele está sendo pregado para mim nessa manhã, é verdade que a partir da explosão dele na minha vida, ele vai gerar vida, e vida em abundância. Eu não posso esquecer que a primeira coisa que ele faz é tornar tudo em pó. Porque o Evangelho do Reino de Deus é uma dinamite. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem com o Evangelho do Reino de Deus. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem desenvolvido com a Palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você hoje, pregando o Evangelho nessa manhã, para nós, que para Deus, a mensagem dele é o poder dele. Ele escolheu depositar todo o poder dele na mensagem sobre o Filho dele. E onde essa mensagem cai, não sobra nada. Destrói. Fica tudo em ruínas. Se eu colocar uma dinamite aqui no meio e falar, dinamite, eu vou acender você, mas não destrói o som, não. Não destrói essas cadeirinhas brancas, não. Pode destruir só fulano, ciclano, que já deu. É assim que funciona a dinamite? Destrói tudo. Se você não tem um relacionamento assim com o Evangelho, seu coração está desviado. E Deus quer tirar a craca do seu coração. Nessa manhã. Por favor, todo mundo tem uns bloquinhos aí. O Espírito Santo vai falando com você, anota. Que a gente precisa dar uma resposta para Jesus hoje. A gente precisa dar uma resposta para Jesus hoje. Eu não quero que vocês saiam aqui com a cabeça grande, intelectual. Eu quero ficar de joelhos com você hoje aqui. Porque Deus ele vai tirar essa craca e vai colocar a gente no rumo certo. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Não tem nada mais precioso nessa terra do que a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus é imutável. E existe uma voz de Deus em toda a história da humanidade.
E hoje Ele está só direcionando a gente para a gente voltar para o caminho dessa voz. Você lembra de Gênesis? Deus, Ele vira e fala, haja luz. Depois disso o sol apagou. Deus não fica repetindo, mas nós entramos na voz dEle, no verbo dEle, que é Jesus. E Deus está te levando para lá hoje. Mas nós precisamos nos arrepender, porque o Evangelho do Reino de Deus é poder. Eu me lembro em 2004, quando me converti, a primeira palavra que eu recebi no coração, e eu era um alvo de evangelismo difícil, porque eu era filho de pastor e fleumático. Fleumático no sentido de que eu não dava problema para ninguém. Ficava quietinho ali. Porque ainda se eu fosse um filho de pastor que não era convertido, e fosse daquele sanguíneo hemorrágico, que dá problema, o pessoal ainda ia falar, precisamos pregar para ele. Mas não, eu ficava lá no meu quietinho. Meu apelido era Deidssoncinho, pra você ter noção da gravidade. Mas a voz de Deus me encontrou. E a palavra que martelou meu coração, e até hoje martela, é arrependei-vos. Arrependimento, queridos. Nós sabemos que vem da palavra metanoia, que é uma mudança de mente, mas a definição mais linda para mim de arrependimento é concordar com Deus. E eu lembro que eu olhei para a minha vida, aquela dinamite explodindo dentro de mim, e eu comecei a ver o que Deus pensava sobre santidade. E eu comecei a pensar, mas eu não penso assim. Eu falei, mas eu concordo com você, Senhor. Que eu pensava sobre plano futuro, que eu pensava sobre família, vida profissional, sobre amizade. E eu comecei a concordar com Deus, a me arrepender. Arrependimento é um dom, é um presente. Você pode falar isso para o seu amigo? Arrependimento é um presente. Queridos, isso aqui é um presente. Louvado seja o Senhor. É muito importante, assim como eu estava falando com meu amigo aqui, sobre o tio dele que morreu, na questão da boa notícia, eu entender que toda boa notícia existem elementos, existem ingredientes que não podem ser mudados. Fala amém. Vou falar de novo. A boa notícia sobre o Evangelho do Reino de Deus tem ingredientes que não podem ser mudados. Não é possível. Eu vou falar de novo. A mensagem do Evangelho do Reino de Deus possui ingredientes que não podem ser mudados. Quem aqui sabe fazer um bolo? Levanta a mão aí. O que eu preciso para fazer um bolo? Fala para mim. Ovo, farinha, leite, margarina. Maravilha. Eu estou fazendo meu bolo lá, percebo que eu não tenho farinha. Eu falo assim, vamos botar sal. Vai sair bolo? Vai sair bolo? Quero fazer um bolo de laranja. Fala, poxa, mas não tem laranja. Vamos botar limão. Vai sair bolo de laranja? Talvez você ouviu um evangelho que falava que Jesus é Deus, que falava que Jesus se fez carne, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas você não ouviu o evangelho que Jesus é Senhor. Vai sair o resultado do evangelho que Deus planejou para você? A igreja é resultado do evangelho que ela escuta. E nós nunca na história da humanidade ouvimos tanta besteira sobre o evangelho como nós ouvimos nesses dias. Meus irmãos, eu tenho para mim que dentro de 5, 10 anos, aqui no Brasil,
um filho de Deus que não é forte nas Escrituras e na oração, esse discípulo não vai resistir. Não vai resistir. Voltemos ao Evangelho do Reino de Deus. Voltemos ao arrependimento. Amém? Quais são os ingredientes do Evangelho do Reino de Deus? Eu falo, vocês repetem. Combinado? Jesus é Deus. Deus se fez carne. Ele morreu e ressuscitou. Ele é o Senhor. Ele voltará. Esses são os ingredientes. Nada pode mudar isso. Meus irmãos, eu já trabalhei em lugares difíceis. Já servimos no norte de Moçambique, onde tem a guerra contra o Estado Islâmico. Lugares complicados. E eu vou dizer para vocês, nada vai parar a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Mas nós precisamos voltar a ela. Todos os dias. Amém? Gálatas 1, versículo 8 a 10, vai falar: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, maldito. Por que persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Será que você pode fazer um compromisso com o Senhor de pregar o Evangelho do Reino de Deus até o final da sua vida? Em dias tão difíceis. Renove essa entrega. Nós somos chamados para pregar esse Evangelho. Esse Evangelho. A divindade de Jesus. Jesus é Deus. Nós vivemos dias onde muitas pessoas creem em Jesus. Muitas pessoas creem que Jesus existe. Eu, durante muitos anos, joguei futebol com muitos islâmicos, semanalmente. Alguns me pareciam que conheciam, às vezes, Jesus mais do que eu, Jesus das Escrituras. Mas eles não criam que Jesus era Deus. Isso é um problema. Porque quando a gente não crê que Jesus ele é Deus, abre uma brecha no nosso coração para o orgulho, para a altivez, porque eu me coloco em pé de igualdade ao meu Criador, e isso é terrível. Talvez você não vai se identificar como uma pessoa orgulhosa, talvez, uma pessoa orgulhosa altiva, que é aquele movimento que olha de cima para baixo, mas provavelmente deve existir um orgulho no coração que se movimenta na posição ao contrário, que é de baixo para cima, que é a autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É aquela pessoa que quando você vai consolá-la, exortá-la, e ela vira para você e ela fala assim: nem Deus dá jeito nisso. Ela não está crendo que o Jesus que nós cremos e entregamos a nossa vida, Ele é Deus, e o coração dela desvia. É uma vítima. Você está assim? Você é uma vítima. Você é uma vítima da sua casa. Você é uma vítima da sua congregação. Você é uma vítima do seu pastor ou do que está acontecendo. Você é uma vítima da sua história. Deixa essa dinamite explodir no seu coração hoje. No reino de Deus não tem lugar para vítima. A única vítima entregou a sua vida na cruz. Jesus, Ele é Deus.
Deus se fez carne. Deus se fez carne. Se eu falo no meu espírito, tem pessoas aqui que têm um péssimo relacionamento com Deus. Tem medo de Deus. Obedecem a Deus como se Ele fosse simplesmente um general. Ou projetam o Pai terreno no nosso Deus celestial. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês que o Evangelho do Reino de Deus anuncia, e o poder de Deus está nisso. Deus se fez carne, Ele habitou entre nós. Ele veio como um bebê, e Ele queria mostrar para você, de uma vez por todas, que Ele não veio simplesmente para ser temido, mas veio para ser amado. Ele ama tanto o ser humano, que hoje à destra de Deus tem um homem assentado do lado de Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele viveu tudo que eu vivo e muito mais. E Ele venceu. Ele venceu. Deus se fez carne. Deus se fez carne. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Vocês já ouviram o salmo que fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte? Já ouviram isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Sabe por que ele fala da sombra da morte? Tem uma história antiga de uma família que estava viajando e tinha a mão para ir, a mão para voltar, e passava os caminhões, e o filhinho perguntou: pai, o que é o vale da sombra da morte? E o pai, com uma graça de conhecimento na hora, falou assim: filho, se eu bater de frente com esse caminhão aqui, o que acontece com a gente? Pai, está morto. Mas se a gente passar na sombra do caminhão? Não acontece nada. Ele, pois é. Quem bateu de frente foi Jesus, hoje a gente passa na sombra. Sabe por que isso é possível? Porque Deus se fez carne. Deixa eu contar uma coisa para vocês, jovens desobedientes, e por favor não fica triste não, porque eu não estou falando do que eu estou vendo aqui não, eu estou falando do que eu vejo aqui para dentro, tá bom? Eu ainda sou jovem, viu? Aqui ó, é porque eu sou careca. Eu tenho 36 anos, mas com a sensação térmica de 46. Jovem desobediente, levante a sua cabeça. Deus se fez carne. A obediência de Deus, que era impossível para nós. Fala comigo, impossível. Era impossível. Não adianta espernear, não adianta desempenhar bem, é impossível. Mas a obediência de Deus se fez carne e trouxe o governo de Deus nos seus ombros. E Ele veio como o príncipe da paz. E Ele obedece tudo que era impossível para mim. E essa obediência hoje vive em mim. Ou você acha que quando eu obedeço é fruto do meu ventre? É o poder de Deus. Poder de Deus. Jesus. Aleluia. Jesus, Ele morre numa cruz. Jesus, Ele morreu na cruz. Que dia sombrio. O Filho de Deus morre numa cruz. O Cordeiro Santo de Deus morre numa cruz. Eu tenho sérios problemas com isso. Porque a gente sabe a coisa, mas eu não consigo me conformar com isso. Não era para ser assim. Ele não merecia. Todo o meu pecado foi colocado sobre Ele. Meus irmãos, você sabe qual que é a diferença da minha vida para o cara mais bêbado da Grande Vitória? Jesus. Jesus.
Porque nós dois estamos no mesmo saco. Podre. As Escrituras falam que o salário do pecado é a morte. Quem aqui nunca contou uma mentira, levanta a mão. Se levantou, parabéns, a primeira já. Consciente. A segunda, é verdade. O que você merece, querido? O que você merece? A morte. Condenação eterna. É interessante, eu gosto muito desse tema, é um tema muito caro para mim. Eu gosto de falar sobre reino de amigos. Eu acredito que o reino de Deus é um reino de amigos. Mas é impossível a gente começar a tratar questões de mutualidade. Mutualidade são todos aqueles versículos que falam sobre uns aos outros. São as ordenanças sobre uns aos outros. É impossível eu tratar sobre mutualidades com vocês se a gente não passar pelo ponto da explosão do Evangelho do Reino de Deus, onde ele anuncia que eu não tenho direito a nada. Porque o que destrói os relacionamentos, queridos, é um desejo falso, é uma ganância ridícula de eu trazer aquilo que eu tenho direito. Eu vejo isso o tempo todo no consultório. Qualquer problema relacional, alguma hora a pessoa vai falar assim, mas fulano não tinha direito de fazer isso comigo. Já ouviram isso? Não. Nossa, fulano não tinha direito de fazer isso comigo. Eu nunca pensei que fulano poderia fazer isso comigo. Bebeu. Está bêbado. Você sabe que a gente não fica bêbado só com álcool, né? A altivez, as cracas, a alegria que não vem de Jesus, não deixa a gente sóbrio. Jesus quer trazer sobriedade nesse lugar. Nós não temos direito. Nós merecíamos a morte. Amém ou não? Por favor, pega seu bloco e anota, Senhor, eu preciso me arrepender disso. A pessoa que eu mais amo na terra, na face da terra, pessoa, né? É Isabela. Disparado. Depois vem as duas menininhas ali disputando o segundo lugar. Disputando não, né? Está em segundo lugar. Mas Isabela é a que eu mais amo. Pergunta para mim aqui, quem que eu mais causo feridas? Disparado. Disparado. Queridos, não está em mim. Não tem essa coisa de vibração positiva, pensamento positivo. Eu não mereço. Eu sou ruim, miserável. E quem morre é Jesus, o Filho de Deus. E Ele leva todos os meus pecados sobre Ele. A morte, naquela sede, porque a morte só tem poder porque Deus deu poder para Ele, né? Porque da boca de Deus falou que o salário dela é a morte. Deixa eu contar a história para vocês. Em Moçambique, uma vez a gente ouviu lá de uns irmãos que se converteu um menino que o nome dele era Morte. Nada a ver. Desculpa, Isabela, obrigado. O nome dele era Pecado. Pecado. Tem uns nomes assim muito... Quando a gente construiu uma escola lá, o meu pedreiro lá, braço direito, o nome dele era Alface. Eu tinha que me concentrar bastante, sim. Eu falar, bom dia, senhor Alface. Graças a Deus ele ria comigo, que era difícil. Meu nome também, né, gente? Deidson, aí, ó. Mas, enfim. Mas o nome do cara era Pecado, e tinha uma piada interna lá que ele não podia trabalhar, porque o salário do pecado é a morte. Mas depois o nome dele foi mudado. O nome de Jesus tem um nome bonito. Meus irmãos, nós não temos direito a nada. Se hoje eu me relaciono com vocês, é pelo vínculo de Jesus Cristo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça,
por meio de Jesus. Sabe o que o Evangelho do Reino de Deus, que você está escutando agora, ele vai explodir? Olha para mim aqui, é uma palavra de Deus para você, é uma palavra profética para você. Sabe o que ele vai explodir aqui? E vai matar em você as suas expectativas. Nós não somos um povo de expectativas, nós somos um povo de esperança. Nós precisamos parar de viver numa expectativa de futuro. Para com essa coisa de expectativa de futuro. Quando eu casar, quando eu me formar, quando eu conseguir entrar naquela panela, quando eu... Para com isso, pelo amor de Deus. Deixa o Evangelho do Reino de Deus matar isso em você, porque você não tem direito a nada. Nós merecíamos a morte. O Evangelho do Reino de Deus, queridos, ele tem o poder de, onde não tem vida, gerar vida. De onde não tem santidade, gerar santidade. Se entrega a isso. Mas essa explosão tem que destruir as suas expectativas. Expectativas sobre os outros. Quanta carência. Será mesmo que Jesus não consegue suprir essas carências que nós temos? Orgulhoso. Não duvide do seu Senhor. Tira essa craca. Deide, mas é difícil. Que difícil o quê? É impossível. Eu estava morto, com uma dívida impagável, e Jesus morreu. Mas ele não ficou morto. Ele não ficou morto. Ele não ficou morto, ele ressuscitou. Aleluia. Quando Jesus ressuscita, ele traz para nós a esperança. A gente tem que parar de confundir, a gente confunde muito expectativa com esperança. Alguém pode falar assim, poxa, eu estou com muita esperança que o Flamengo vai ganhar hoje. Não está com esperança nada. Porque esperança não tem muita nem pouca, esperança é esperança. O que tem muito e pouco é expectativa. Esperança para a gente é uma pessoa. É uma pessoa. Olha aqui para mim, vocês foram chamados, você sabe disso não? O primeiro chamado, e o chamado principal para nós, é o chamado para sermos filhos de Deus. Um dia Deus me chamou para ser filho dele. E eu só posso ser filho dele porque ele ressuscitou. Eu me uno a ele e eu me torno filho dele pelo poder dele. Amém ou não? Amém. Qual que é a esperança desse chamado para mim? Eu fazer tudo certinho? Eu ser bonitinho, crente bonitinho? Qual que é a esperança da nossa vocação? Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Meus irmãos, a esperança que eu tenho para que vocês permaneçam em Cristo, não são todas essas coisas. Não é o quanto eu consigo entreter vocês. Nada do meu desempenho vai afetar isso, porque quando Jesus ele morre na cruz, ele fala, está consumado, está feito, um trabalho completo. E ele ressuscita, ele envia o Espírito Santo dele para habitar dentro de mim. E hoje esse Espírito, ele vai me transformando, não só num filho, mas um filho parecido com ele. E a minha esperança é a habitação dele na minha vida. Agora a minha expectativa já não está no futuro. A minha esperança já aconteceu e é a realidade desde o passado. Amém? Jesus é o Senhor. Você pode renovar isso, curvando sua cabeça, falando, Jesus, você é meu Senhor.
Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que o Evangelho do Reino de Deus vai produzir na nossa vida? Que hora que eu faço intervalo aqui, André? Irmãos? Há 20 minutos atrás. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Pode ser? Curva sua cabeça. Jesus, tira as cracas, Senhor, da nossa vida. A gente está abrindo as Escrituras, a gente está falando de coisas que são do Senhor e pedimos que o Senhor abra o nosso coração. Existe uma guerra nesse lugar. Guerreia por nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 10 minutos. O meu irmão quer falar. Rapidinho. Anne, não sei se é assim, Tofano